O tema é como saber se estamos firmes na fé. Igreja de Jesus Cristo, salvo pela graça, mais que vencedores em Cristo Jesus. Povo abençoado, selado com o Santo Espírito da promessa. Igreja santa, unida em Cristo. Todos nós estamos unidos e convergidos em Cristo. Graças a Deus. Cristo é Deus sobre todos. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, ouvintes, vamos falar um pouquinho o que é estar firmados na fé, estarmos firmes, constante na fé. Isto é importante, irmãos e irmãs, para vocês que está começando agora a fé na graça. Falar, mas o que é a graça? O que está na graça de Deus? Então, para você que está começando agora, muitos irmãos, irmãs e ouvinte que está começando agora e falando assim, irmão, queria que você falasse mais sobre esse assunto da graça. E então isso nos alegra. E aí eu pedi a Deus para nós poder estar gravando para os irmãos entender o que é firmado na fé. Essa palavra firmar vem do grego bebaió, está seguro, está estabelecido, está firme. Então, meus irmãos, Paulo diz assim: vocês têm que continuar da forma em que vocês receberam o Senhor, firmado na fé, confirmado, seguro, estabelecidos, né? Meus irmãos, minhas irmãs, esse trabalho de evangelismo, nós costumamos falar, uma vez que a pessoa recebe o conhecimento da graça, de verdade, da palavra, eles não regridem. Quando eles entendem, então eles não voltam para a religião. Então quem vem para a graça, geralmente, ele vem de alguma religião. Então, acontece algumas vezes quando a pessoa tem contato com a graça. Então, alguns irmãos que frequentavam aquelas igrejas, aquelas religiões, aquela denominação, então eu reparei com o seu vídeo e gostei muito dessas explicações. Mas a grande maioria vem de uma denominação e recebe no primeiro momento, fica alegre, fica contente, mas ainda tem algum resquício de infantilidade espiritual, tá? Então, a pessoa ainda não consegue entender é, profundamente o que é a graça, mas é um processo de crescimento. Isso faz parte quando as pessoas começam a aprender a palavra da graça. Então, alguns têm alguma dificuldade de entender porque ele está muito arraigado, muitos anos na religião. Inclusive até um irmão falou para mim, tudo bem, eu entendi, mas o que eu vou fazer que eu nasci ali, meus amigos é ali, então ele tem aquele apego, né, por causa de algumas pessoas que ele tem muito apego, então alguns tomam impacto com a pregação da graça, que ele tem que sair das obras da lei e tem que sair dos manuais, tem que sair, né? Porque Cristo aboliu. Quando ele começa a entender essa parte da graça, fala, irmão, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com meus filhos? O que eu vou fazer com a minha família? Por quê? É a fortaleza que está na mente daquela pessoa. Então essas fortalezas vai sendo quebrada aos poucos, com a palavra da graça. Então Paulo usa a metáfora, o véu, né? Então o véu da religião cobre a cabeça, cobre os olhos e faz a pessoa não perceber o evangelho. Então o Paulo estava se referindo à religião judaica, à religião de Moisés. Então, para os judeus, aquilo era uma religião, né, a lei. Então, claro que tinha um aspecto de físico, né, moral,
aquela religião ali, Paulo disse ali que era um véu. Então, o véu que tapava os olhos, que tapa o entendimento. Então, tem um véu muito espesso por estar muitos anos na religião. Então, ela passa dessa fase inicial, ela começa a crescer, ela lê, assiste o vídeo, lê a palavra e começa a entender. Então, a graça é firmada. Então, a graça cria raiz. Então, quando isso acontece, a pessoa não volta, a não ser que ela não seja salva, tá? Então não é só na questão de mente, a salvação na mente, mas tem a salvação eterna. Então existe esses dois aspectos, a salvação do entendimento e a salvação eterna. Então, às vezes as pessoas, por uma conveniência, ela vem ouvir o evangelho, mas ela não pertence ao evangelho de Deus, porque ela não é da salvação. Então, a Bíblia trata desse assunto: vaso de desonra, joio, né, por exemplo, joio e trigo, é duas sementes, filho da perdição, filho da ira, e por aí vai, a palavra traz. Então existem esses dois grupos. Então para nós está muito claro isso. Então nesse mundo material, não que no paraíso não. No paraíso só a boa semente, lá não tem perdição. Mas aqui no mundo material, no mundo carnal, é claro que existe as duas sementes. Desde o primeiro casal, né? Eles eram as duas sementes. E até hoje assim será neste mundo físico e material. Então, para nós isso é muito claro na Bíblia. Então, quando essa pessoa não é do métier, ela não faz parte da família de Deus, de verdade, ela está no Evangelho por algum tipo de conveniência, vai saber qual é o porquê que a pessoa quer aprender esse evangelho, mas se ela não é do caminho de Deus, ela não permanece, ela volta para a religião ou ela dá um tempo. Então, quando a pessoa está um tempo, ela já passou da fase da infantilidade, né? Ela já passou desse período inicial, do estralar da revelação, e depois ela regride, então eu não creio que essa pessoa seja da salvação, porque eu acredito que a pessoa pode regredir quando ela está no início, que ela não entende. Então ela é da salvação, é filho de Deus, ela é salva, ela é boa semente. Então, mas como é no início e aí o véu dela é muito espesso, então ela passou muitos anos, ela é muito apegada, né, aquele pensamento religioso, um véu muito espesso nos olhos, no pensamento, então religioso. Então ela começa a receber a graça, então ela está naquele início, está infantil espiritualmente, então ela pode regredir por esse ou por aquele motivo. Então alguém ali, é uma amizade muito que ela considera, ela não fala, não, cuidado com isso, volta aqui para a igreja, né? Então, mas isso tem na Bíblia esse relato? Tem. A própria igreja dos Gálatas, né? A carta ao Gálatas foi escrita justamente porque ele estava regredindo na fé. Naturalmente, eles haviam recebido a palavra do apóstolo Paulo, foram criados em graça, né? Paulo disse. Então estava no início da caminhada, aprendendo a graça, e eles estavam voltando. Por quê? Porque alguns religiosos, chamados judaizantes, aqueles homens ali que representavam a lei, eles até acreditavam em Jesus, né? As pessoas que entravam na igreja ali, eles acreditavam em Jesus como Messias, mas elas insistiam na prática da lei. Então, eles queriam judaizar, né, aquelas pessoas ali, das pessoas de Gálatas. E a igreja, então, por causa dessa invasão doutrinal do sistema daquela época, do sistema da lei mosaica, então esses judaizantes, aquela igreja de Gálatas estava regredindo. Então essas informações chegou até o apóstolo Paulo, e Paulo pegou e escreveu a carta: olha, vocês estão voltando aí, não estão guardando dia de festa, guardando sábado e se preocupando com a obra da lei. Então a carta foi escrita justamente para abrir os olhos do Gálatas. Então essa questão de regredir na fé,
para quem está no início, principalmente que está começando agora, começando a crescer, a pessoa ainda está suscetível a um retorno da lei, tá? Porque mesmo a pessoa sendo a salva, ela é filha de Deus, ela é da boa semente, ela está com a família espiritual de Deus, ou por causa da religião, qualquer motivo que seja, então a pessoa é muito apegada, então ela pode regredir. Isso pode acontecer. Então é importante você entender que você está firmado na fé, o quão importante da tua vida você entender. Então, principalmente para quem está começando agora no Evangelho da Graça. Então, como saber se nós estamos firmados na fé? Vamos caminhar um pouquinho. A partir da nova aliança, né, o Senhor inaugurou, ele abriu o caminho, ele cumpriu a lei logo que iniciou o caminho da graça. Então, aqueles que viveram naquele primeiro período, então foi o período de transição. Então Jesus morreu, ressuscitou, então abriu o caminho para a nova aliança. Então houve uma transição. Essa transição acabou na queda do templo no ano 70, quando Jesus, no dia da sua carne, ele profetizou que o templo ia cair. O fim daquele templo era o fim da religião judaica. Definitivamente, Jesus pôs fim na lei, na cruz. Em que sentido? No sentido que a lei foi satisfeita, tá? Então, as exigências da lei foram satisfeitas por Jesus. Ele cumpriu tudo, derramou sangue de Cordeiro de Deus e cumpriu. Só que a lei continuou a ser praticada ano após ano naquele tempo. Por isso que houve a profecia na parousia do ano 70, que o templo viria abaixo. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Então, ali foi o fim definitivo da lei. A partir, então, dessa nova aliança, a fé definitivamente foi revelada, né? Porque, vejam bem, antes da cruz havia fé? Claro que havia. Então, Jesus mesmo falava: olha, sua fé, a tua fé te salvou. Ele falou isso, ele sempre repetia isso. Então, a tua fé te salvou. Então, havia fé antes, na época de Jesus. Ele falou para aquele homem romano, nem era judeu, ele falou assim: nunca vi tamanha fé nem Israel, né? Então, se você lê a carta aos Hebreus, capítulo 11, você vê aí um relato de vários exemplos de fé, né? Antes da cruz, personagens que viveram antes da graça. Então havia fé? Havia. Só que havia uma fé que haveria de ser revelado na nova aliança, a fé plena, que a fé é em Jesus, a partir de Cristo, a fé da graça, a fé que revelaria Jesus Cristo ressuscitado. Então vocês percebem que a fé da nova aliança, né, não é a fé em Jesus de Nazaré, é a fé em Jesus ressuscitado. Ô irmão Marcos, qual a diferença? Existe diferença entre de Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado? Sim, sim. Jesus é o mesmo, ele é ontem, hoje e eternamente, viu? Então, mas a palavra diz isso muito claro. Mas quando a gente fala que é uma diferença de manifestações. É o mesmo Jesus, o mesmo Deus, né? De ontem, hoje, eternamente. Então, Jesus, ele estabeleceu o trono, ele é Deus sobre todos. Então, a fé foi estabelecida em Cristo ressuscitado. Então é uma diferença de manifestação. Jesus é o mesmo, e mas em manifestação diferente. Jesus de Nazaré, né? Lá na cruz, lá, o Filho do Homem, né? A partir da sua morte e ressurreição, é Jesus Cristo ressuscitado, nosso Senhor, como Paulo diz. Então, se os irmãos quiserem que a gente aprofunda mais esse assunto, essa diferença, eu posso depois gravar um outro vídeo só para explicar essa parte, né? Jesus Cristo ressuscitado e Jesus de Nazaré, tá?
eu posso é, depois fazer outro vídeo explicando especificamente. Mas hoje eu estou falando da fé da nova aliança, é a fé nessa manifestação, é Jesus Cristo ressuscitado, trazendo a fé plena, a fé definitiva, porque a fé da antiga aliança, claro, ela trouxe muitas coisas boas, né? O capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós vemos muitas conquistas através daquela fé. Só que era uma fé que não revelava Jesus, tá? Vocês têm que entender que era uma fé que não revelava a graça, então não era uma fé plena. Ela trazia conquistas? Sim, trouxe, mas não era uma fé plena. Faltava nela o que? A revelação de Jesus, mas Jesus Cristo ressuscitado e a revelação da graça de Deus. Então, a partir da nova aliança, essa fé maravilhosa foi manifestada. Então, essa fé perfeita e completa que nós temos hoje, pela misericórdia de Deus, que estamos em graça, é nessa fé que temos que estar firmado. Então veja só Paulo falando da manifestação da nossa fé. Ele está falando aos Gálatas. Por que que Paulo está falando isso para os Gálatas? Justamente aquilo que eu estava falando, que os Gálatas estavam abandonando a fé genuína, que é a fé plena da graça da nova aliança, ele estava regredindo para a fé antiga, para a religião, para a lei, para a religião dos judeus. A obra da lei, o antigo pacto, ele estava regredindo. Por isso que Paulo escreveu aquela carta, tá? Então, orientando ele. Então, quem já está aprofundado na graça, então ele já tem certeza, né, da doutrina, jamais ele vai regredir, ele vai continuar firme na graça. Quando ele está firme, quando ele entende. Mas quando ele está no início, ele pode correr esse risco de regredir, como aconteceu com os Gálatas. Então, por isso que Paulo escreveu isso aqui. Ele falou da fé verdadeira, da nova aliança, tá? Não que a fé antiga fosse falsa, mas verdadeira, que eu quero dizer, para a nova aliança. Deixa eu deixar bem claro. Gálatas 3, versículo 18 ao 25. Observe. Pois se a herança depende da lei, a herança que nós temos hoje, tá? Viu? Cordeiros de Deus. Se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Olha o que Paulo está falando. Observe que Paulo está escrevendo essa carta ao Gálatas que ele estava regredindo para a lei. Observe isso, coloca isso em mente. Tem que entender o contexto da carta para você entender por que que Paulo estava escrevendo isso, qual foi a intenção que Paulo estava escrevendo essa carta. Senão você não vai entender a mensagem. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Ô Gálatas, vocês estão voltando para a lei? Vocês estão regredindo na fé? A herança que nós temos, ela não vem da lei. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Então, Paulo está falando isso para eles. Abraão viveu debaixo da lei? Não. Abraão não viveu debaixo da lei, tá? A lei veio 430 anos depois. Então, a lei veio através de Moisés, muito depois. Abraão não estava debaixo da lei e ele recebeu o dom gratuitamente a promessa de Deus. Então, perceberam que Paulo está falando? Abraão não estava debaixo da lei. O que ele recebeu não foi por causa da lei. Então, versículo 19 e 20. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. É aquilo que a gente costuma dizer. A lei foi dada para diagnosticar o pecado e para trazer a imputação do pecado, entende? O que Deus proferiu ao primeiro homem, se você pecar, certamente morrerá. Se você não obedecer, você vai morrer. Então o homem desobedeceu de fato. Aquilo tinha que ser imputado. Então o pecado de Adão trouxe o juízo. Então esse juízo precisava de ter uma legislação. Então, o juízo que Deus
proferiu precisava de uma legislação para que Deus trouxesse um juízo em cima dessa legislação. Então, tinha que haver a lei dizendo que isso é pecado. Então, na época de Abraão não tinha. O pecado já estava no mundo já. O Paulo diz que o pecado entrou no mundo por um homem, né? O pecado e a morte. O pecado já estava no mundo já, mas ele não era imputado. Então, porque não tinha uma legislação na época de Abraão. Agora, a partir de Moisés, já veio a lei. Então ela foi acrescentada por causa das transgressões, para diagnosticar as transgressões, né? E imputando o pecado e trazendo a morte. Então a lei, Paulo fala que é um ministério de morte e de condenação. A lei, ela serviu de aio para nos conduzir o povo do Senhor até Cristo manifestar. Mas ela serviu de quê? De condenação e morte. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentado por causa das transgressões, até que viesse o descendente. O descendente aqui é Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, tá? Anjo é uma crença que tinha no meio dos judeus. Eles tinham essa crença que os anjos que trouxe, ele trouxe essa crença lá, os judeus, até folclore. Então Paulo está usando isso aqui. A lei foi dada por causa das transgressões, até que o descendente viesse, e a lei foi promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador que era Moisés. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está argumentando sobre a superioridade da graça. Ele está dizendo o seguinte: olha, a lei foi dada, mas ela foi dada por meio de anjo, como que eles criam, né, os judeus, e ela foi dada por meio de um mediador. Ou seja, houve várias mediações. Então não foi dada diretamente por Deus para vocês. Vocês receberam por meio de anjo, depois por meio de um mediador. Abraão não. Abraão recebeu direto de Deus. Vocês perceberam? Então o que Paulo está argumentando aqui? Que a graça, não só por isso, mas também por isso que a graça era superior. O pacto superior. Porque Abraão recebeu direto de Deus. A lei não, ela veio por anjo, depois veio por Moisés. Não, Abraão recebeu direto de Deus. A promessa é superior à lei, né? Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Então o que Paulo está dizendo? Então não é a lei em si, o problema é o que a lei causou, tá? Então, ou seja, Paulo falou, se a lei pudesse trazer justiça, ela traria. Mas o problema é que a lei, ela devia ser, obviamente, que ele estava antes da cruz, quando ela foi dada, então estava sendo guiado pela carne. Então não tinha condução espiritual. Paulo fala, nós éramos guiados pela carne, né? Então era direção carnal, não havia direção espiritual. Então a lei era cumprida toda por meio da carne, era mandamento da carne. A carta aos Hebreus. Então o problema não era a lei em si, o problema era a carne, que o Paulo fala na carta dos Romanos, versículo 8, né, que a lei estava enferma. Então, o problema não era a lei em si. A lei imputou o pecado, mas era o que a lei causava. É isso que o Paulo está falando. Então, se viesse uma lei que pudesse nos dar as promessas e nos fazer a justiça, então a justiça viria por essa lei. Então, que a lei de Moisés foi dada para ser cumprida por meio da carne para diagnosticar o pecado. Então, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Então, pela fé,
significa não pela lei. Para todas as cartas de Gálatas e Romanos, nós percebemos isso. Eles falam assim, Paulo fala, é pela fé, não precisa da lei. A fé substituiu a lei, tá? Então, 23, Gálatas 23. Então, Gálatas 3, 23. Antes que viesse esta fé, Paulo está falando da manifestação específica. Ele não está falando da fé antes, naquela fé relatada do capítulo 11 de Hebreus. Ele não está falando daquela fé que Jesus falava, a tua fé te salvou. Não, ele está falando esta fé que vivemos na graça. Vocês perceberam? É bem específico isso. Antes que vieste essa fé, a fé em Jesus Cristo, ressuscitado, a fé que revela a graça, a fé que abre o entendimento da palavra, por aí vai. Então, antes dessa fé, estávamos sob a custódia da lei. Está bem claro isso. O que ele está dizendo, em outras palavras? Que a fé substituiu a lei. Consequentemente, a fé substitui a religião, que é a lei de Moisés. Então, acabou sendo uma religião também. Então, ela tinha diretrizes cívicas? Sim. Havia muita coisa de costume? Sim. Os judeus já nasciam com costumes. Mas a lei era muito mais do que cívica e costume. A lei era uma religião. Então, Paulo estava falando que não estava sob a custódia da lei. Nela encerrado até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então veio. Então o que você percebe aqui? Que a fé veio para substituir a lei. A fé substitui a religião. Percebeu aqui? Uma vez que a fé foi revelada, após Cristo ser ressuscitada, então essa revelação foi dada a Paulo, ele foi levado ao paraíso, ao terceiro céu, no qual recebeu do próprio Cristo a excelência das revelações que ele recebeu no paraíso. Essa fé revelada pelo apóstolo Paulo, e através dele foi chegando esse conhecimento para a igreja. Então essa fé foi revelada, essa fé de Jesus Cristo ressurreto. Então essa fé substitui a religião, os mandamentos, substitui a lei, substitui. Então, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. Ela foi o tutor, ela foi o condutor, para que fôssemos justificados pela fé, sem lei, pela fé, sem lei. Tá? Isso que significa. Agora, porém, tendo chegado à fé, olha lá, então é a nova aliança. Então ela já havia sido inaugurado o caminho dela, né, o período de transição, eles participavam no templo, mas a lei já havia sido cumprida por Cristo. Então, assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Em outras palavras, vocês estão voltando para a lei, Gálatas, mas nós não precisamos de religião, Gálatas, nas nossas vidas. Vocês estão regredindo para a religião judaica, vocês estão dando ouvido para esse judaizante para vocês voltar para a lei de novo. Então, quer que você guarde dia de festa, de sábado, quero que vocês vivam guardando essas ordenanças da lei, então eles querem que vocês regridam. É isso que Paulo estava falando com aquele povo lá de Gálatas, que ele estava regredindo na fé, que ele estava dando ouvido àquele povo judaizante, né? Para que eles não ficassem firmados naquilo que Paulo ensinou. Mas a fé já veio, ó Gálatas. A fé já veio, meus irmãos, minhas irmãs. Vocês têm que ouvir a palavra da graça. Então Paulo estava falando com os Gálatas fortemente. Vocês foram criados em graça. Agora vocês estão dando ouvido a outro evangelho que nem evangelho é. Não é evangelho. Voltando para a lei. Então misturou
Jesus, mesmo que fale em Jesus, a maioria que diz cristão, eles falam em Jesus, o sistema religioso, né? Então, todos eles falam que serve a Jesus, tá? Se misturou elemento religioso, não é fé. Perceba isso, meus irmãos. Misturou religião, não é fé. Misturou mandamento de homem, conceitos humanos, tradições, estatuto, normas, regra. Isso não é fé. O próprio Jesus falou que a tradição anulava. Ele falou para os fariseus, lá o pessoal da lei, aqueles ferrenhos: olha, a tradição de vocês anula a palavra. O próprio Jesus, o que Jesus falou para o sistema religioso da época, né, que o cercava, basicamente é o que acontece hoje. As tradições anulam a palavra hoje. Essas igrejas vivem em tradições. Então, a esmagadora que se prega hoje vem de tradições, invencionismo religioso, de geração a geração. Há alguma evolução? Claro que há alguma evolução, né? Então, mas na verdade que eles não saem, né, daquelas tradições, evoluem um pouquinho, faz uma modernização, né? Mas na verdade o sistema religioso ele segue sempre esse patamar. Por quê? Porque são tradições que anulam a palavra. Inclusive, a própria denominação que é chamada a Igreja Católica, com todo respeito, não estou falando mal, né, da igreja. Então, mas a questão é a doutrina, que é antibíblica, mas não estamos falando mal dos nossos irmãos católico, ou pentecostal, ou adventista. Não estou falando mal de igreja nenhuma, não estamos falando atacando igreja nenhuma, nós estamos falando da palavra da Bíblia. Você acabou de ouvir comigo aqui ler na palavra que a fé ela substitui a religião, tá? Então essa judialização, a questão de colocar judaísmo na religião, isso aí é religião. E Jesus falou que é fé, não é religiosidade. Então a fé nos livra da religiosidade. Então Paulo falou para Gálatas, olha, a fé que eu falei para vocês que haveria de revelar, ela já veio. A fé que vocês foi criado na graça, Gálatas. A fé em Jesus Cristo, vocês vão voltar nessas conversas desse judaizante. Então a lei teve a sua importância. É claro que sim. Então, ela veio para conduzir o povo de Deus naquela época, tá? Mas depois que Cristo morreu e ressuscitou, o Cristo trouxe a graça. E quem volta para a lei está num ministério de condenação e morte. É isso que a palavra ensina. Então, a lei, ela era uma religião. Então, tem a diferença, religião e fé. Então, religião e fé. Então, a fé do novo pacto não anda junto, ela não se mistura. Fé da graça, fé na nova aliança, fé no Cristo ressuscitado, ela não anda ligado com a religiosidade de hoje da lei, tá? Então, Gálatas 3, 12. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, você está vendo aqui? É Gálatas capítulo 3, versículo 12. Então, a lei não. A lei é a mesma coisa, posso substituir a lei, essa fala aqui, essa letra, a lei quer dizer religião, não é baseado na fé, pelo contrário. Quem praticar estas coisas, prática é o quê? Praticar o quê? Remete a quê? É algo a ser realizado, né? Que ele está falando, não é por obras da lei, tá? Quem praticar estas coisas, por elas viverá, tá? Paulo está falando isso. Então, religião é prática, religião é desempenho humano. A lei em si não era o problema, mas o fato dela ser cumprida por meio da carne que é o problema. Então, o que a lei
causava que é o problema. Então, é isso que Jesus veio consertar. Então, Jesus veio para acabar com isso, cumprir a lei e cumprir tudo que a lei não era capaz de consertar, porque era por meio da carne. Então, a lei não é baseada na fé. Quem praticar a lei, quem vive por obra, então vive por obra. Ou você vive pela fé, ou você vive pelas obras. Então foi isso que Paulo está falando nesse capítulo e versículo, tá? Então, vocês estão começando a compreender o que é estar firmado na fé? Eu acho que está dando já para perceber, viu? E, meu querido, irmãos e irmãs, olha, alguns vivem de fato hoje, literalmente, com obras da lei. Guarda sábado, dia de Pentecoste, festa dos tabernáculos. E tem pessoas que falam que é cristão e vive isso. Então, tem pessoas que falam que está na graça e fica também fazendo as obras da lei. Então, dizem que estão na graça e praticam obras que não são da graça, é obra da lei ou que são obras inspiradas na lei. Então, isso é religiosidade, tá? Então, por exemplo, pratica um jejum. Não, em termos de religião, não. Para quê? Vou fazer um jejum para cuidar da saúde, tá? Questão de saúde e tal, metabolismo, tudo bem. É, e diz que é bom, mas não estamos falando desse jejum. Estamos falando do jejum religioso, mandamento lá de Moisés, né? Então, isso, isso aí, o jejum era conhecido como aflição da alma. Então, essa aflição da alma, muitos fazem aí. Ainda que eles não usem pano de saco, ainda que eles não cubram a cabeça de cinza, né? Eles não fazem isso. Mas o jejum de alimento eles fazem, religiosamente. E isso é obra da lei. Eles falam que é da graça, que faz parte do novo pacto. Não faz. Então, como que você deve entender isso? Depois eu posso fazer um estudo sobre jejum e esclarecer, né? Parece que está sendo praticada a graça, mas eles não estão praticando, tá? Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, específico. Tem outras obras que é inspirada, né? A própria Santa Ceia é um resquício da Páscoa. Jesus encerrou a Páscoa, ele fez a última, né? Antes dele morrer, ele fez a última Páscoa com os discípulos, a última Páscoa antes da sua morte. E depois ele se colocou como o próprio Cordeiro e derramou o sangue dele. Então acabou aí. Então eles seguem fazendo isso. Ah, porque eles faziam, porque eles fez e falou que é para ser memória de mim. Depois eu posso também gravar um vídeo sobre a Páscoa, tá? Então eu vou deixar esses outros vídeos escrito. Já inclusive já fiz um estudo sobre isso, mas se os irmãos quiserem, eu trago esse estudo com mais profundidade. Santa Ceia, jejum, Páscoa, são tudo disfarçado com obras da graça. Então, se a sua vida estiver fundamentada em qualquer religiosidade, isso não é viver a fé de fato. Porque a fé da nova aliança, a fé que Paulo disse que haveria de ser revelada e foi revelada por Cristo ressuscitado, esta fé já veio, meus irmãos, minhas irmãs. Então, só quem está em religião não está nessa fé, não é a fé verdadeira que Cristo trouxe a nós. Então, só se vive a fé revelada no Evangelho quem ouve a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, a palavra da graça. Então, o pacto da graça que vivemos. Então, meu irmão Marcos, como que é que eu posso saber que essa palavra que eu estou ouvindo, que é a palavra da graça e essa palavra vem do Evangelho? Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso para você entender que é o único evangelho de Cristo e
o evangelho da graça de Deus. Então depois eu posso fazer um vídeo e alguns escritos sobre esse tema. Então essa revelação vem por ouvir o evangelho, não é só ouvir fisicamente, é dar ouvido, é ter o coração aberto, entende? Então não só ouvir de primeiro, mas ela ouve, aí o coração é aberto pelo Espírito Santo e essa fé genuína ela vem. Então a fé é um dom de Deus, já está no espírito do eleito. A palavra de Deus que nós fomos abençoados, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então, quando nós nascemos aqui nesse mundo, sendo filho de Deus que nós somos, nós já nascemos com todas as bênçãos. E a fé é uma dessas bênçãos. Então a fé está lá dentro do Espírito. Ela vem por ouvir, né? Então, quando a pessoa ouve, então essa fé ativa. Então, meus irmãos, então a fé vem da onde? Não, a fé ele já deu, nós já somos já abençoados com todas as sortes de bênção. Então quando a pessoa, ele lê, então essa fé ativa, porque está lá dentro. Tem pessoas que demoram mais a entender, mas tem pessoas que ela ouve e já entende, porque essa fé vem do interior para o seu entendimento. Romano 10, 17, para não ficar só com a minha explicação. Consequentemente, a fé vem por ouvir. Então, é esse vem que remete a algo que vem de dentro para fora. Então, essa fé é. Então, esse vem, é que vem de dentro para fora. Né? A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando se ouve, a fé vem, a fé se manifesta do Espírito e ela entra no nosso entendimento. Então, percebe? Então, isso é maravilhoso. Então, a vida é nessa fé que temos a viver, a fé da graça, do verdadeiro Evangelho, que nós temos que ouvir, tá? Então, a pessoa vai dizer assim, ô irmão, mas se a lei veio de Deus, e eu ouço muito da minha religião, tá, na igreja, que a lei é boa, que eu tenho que seguir a lei. Olha, a lei veio de Deus, mas nós não temos que ser guiados por ela e viver por ela. Então ela teve a sua importância, ela veio de Deus, obviamente. Então a lei era espiritual, não era a lei em si, o problema era o meio no qual a lei era cumprido, que era a carne, e o problema é o que a lei causava, as consequências do advento da lei. Paulo disse em Romanos 7, do 9 ao 14, olha o que ele fala lá, antes eu vivia sem a lei. Como assim? Paulo vivia sem lei, mas a lei não veio a partir de Moisés? Então Paulo viveu antes de Moisés? Paulo viveu na época de Abraão, por exemplo, que ele não estava debaixo da lei? Não. Paulo não está falando dele, ele está falando genericamente, ele está falando da humanidade, tá? É um conceito genérico da humanidade. Então, ele não fala eu em primeira pessoa, não, ele não está falando dele, ele não viveu antes da lei. Abraão viveu sem lei, né? Mas Paulo não. Então ele está falando da humanidade. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, olha lá, quando a lei veio, o pecado reviveu e eu morri. Então o pecado ganhou força. Então a lei disse, isto é pecado. Então o pecado ganhou força para condenar e trazer morte. Então é isso que Paulo está falando aqui, né? 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, olha aí, observe isso, na verdade produziu morte, tá? Então, por quê? A lei, ela veio dizer o que é pecado, então ela atribuiu o que o pecado que não era atribuído antes, então ele foi, entre aspas, juridicamente ele foi atribuído.
através da lei. Então a lei veio justamente para isso. Então a lei produziu morte, porque a lei diagnosticou e produziu o pecado e apontou os pecadores como tais. Então a lei, ela veio juridicamente, ela veio para apontar o pecado e ela produziu a morte. Então 11:12. Paulo está falando que a lei causou, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Está vendo aí? O mandamento disse: isso é pecado. Então o pecado passou imputado e trouxe morte. De fato, a lei é santa. Olha lá. Então, você viu cada argumento bom, como que vai dizer que a lei é maldição, mas maldição que ela causou, a morte e a condenação. Você percebeu? A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, tá? Então, o que é bom se tornou-se morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, olha o que Paulo fala, Romanos 7,13. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, o pecado estava no mundo? Estava, mas ele não era imputado, né? Então não havia o apontamento, isto é pecado. Então a lei que fez isso. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim. Tá? Ele está falando da humanidade, ele está falando com ele. Por meio do que era bom, ou seja, o que era bom, que era a lei, acabou transformando-se em morte. Paulo está falando isso aqui, porque a lei veio e imputou o pecado, então falou que o pecado era pecado e trouxe morte. Então o que era bom, na verdade, se transformou em morte, de modo que por meio do mandamento, ele, o pecado, se mostrasse extremamente pecaminoso. Então o mandamento que se tornou pecaminoso. Então, Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual. Contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então, Paulo está falando com a humanidade, tá? Então, ele está dizendo que a lei é boa, né? Então, havia na época de Paulo esses argumentos, tá? Então, Paulo, você fala contra a lei, fala que nós temos que viver da obra da fé, mas a lei é boa. Então, eles argumentavam Paulo nessa época. Pegava esses escritos, Paulo falava: eu sei que a lei é boa, eu sei que ela é espiritual, mas ela é cumprida por meio da carne. Então, a lei estava enferma pela carne. Você percebeu o ponto? Então, o problema não é a lei em si, o que ela causou, né? A maldição que ela causou. Então, por isso que a lei, então, e a religião, a lei e acabou sendo a religião dos judeus, ela foi substituída pela fé, tá? Então, perceberam agora? Porque a lei não teve a capacidade de salvar, justificar, abençoar, redimir. Ela veio para ser um ministério de condenação e morte. Paulo fala claramente isso. Condenação e morte, é isso que é a lei. Então a fé veio para substituir. Por isso que Paulo falou que nós éramos conduzidos até Cristo. A lei nos conduziu até Cristo. Tá? Então, a partir de Cristo, uma nova fé foi revelada, principalmente Cristo ressuscitado. Então, uma nova fé foi revelada, a plena, a fé que trazia tudo de bom, toda aquela força de conquista e tudo mais, mas que trazia também a revelação da graça de Jesus Cristo ressuscitado. Então, meus irmãos, isso está muito claro na palavra. Então, a partir da cruz da ressurreição de Jesus Cristo, nós somos chamados a ser guiados pela fé, né? Guiado pelo Espírito. Romanos 8:14, Gálatas 5:18, né? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha aqui, meus irmãos, meu Deus. Percebeu? Tá claro ou não tá claro? Tá claríssimo isso, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Se está sendo guiado pelo Espírito, claro que ele não está sendo guiado pela lei. Ou você está sendo guiado pela lei, ou você está sendo guiado pelo Espírito. Espírito é fé, lei é religião, é simples. Quem está afirmado na fé
da fé verdadeira, tá? Não que essa fé que eles falam por aí, que o mundo tem esse conceito, a fé protestante, a fé da religião fulano de tal. Não, não é esse conceito de fé. Tá falando da fé genuína, a fé da nova aliança, que nos revela Jesus Cristo como Deus sobre todos, Cristo ressuscitado, revelação da graça de Deus, a palavra da cruz, tá? É isso que é a fé, tá? Você entendeu? Essa fé não é sentando no banco de teologia que você vai ter essa fé, tá? Então, não é frequentando um templo de pedra, fazendo campanha, participando de cerimônias, cumprindo mandamento de homem, ordenança de homem, pagando preço. E não, essa fé não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Tá? Quando você está firmado nessa fé, você é liberto de tudo isso, de todas essas crendices humanas impostas por homens, por manual, por dogma, por credo, tá? Então, quando você tem essa fé genuína, então você se liberta, tá? Você se liberta das crendices. Então, vamos só para terminar, para não estender muito a leitura, eu vou pular alguns versículos, tá? Para concluir esse livro, esse vídeo. Então, eu vou pular só para ter alguns pontos principais. 6 até o 17 eu vou pular alguns versículos de Colossenses. Portanto, 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, como que eles receberam? Na graça, igual os Gálatas, eles receberam por meio de Paulo. Olha, Colossenses, vocês receberam a revelação da graça, não misturado com mensagem religiosa. Então, vocês receberam em graça. Então, assim como vocês receberam Jesus Cristo como Senhor, continua a viver nele. Não se deixe voltar como os Gálatas estavam fazendo, enraizados, edificados nele, firmado na fé. Olha aí, né? Vamos ver o contexto, como que significa, como foram ensinados, né? Os Gálatas também não estava dando exemplo, ele estava voltando para a religião. Então Paulo estava dizendo, Colossenses 2 de Colossenses 6 e 7, vocês continuem firmados na fé, que foi assim que vocês foram ensinados, transbordando de gratidão, né? Então, tenham cuidado para que ninguém vos escravize. Olha aí, olha meus irmãos, minhas irmãs, ouvinte. Tenham cuidados para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas. Olha aí, gente. E nos princípios elementares. Princípios elementares, a expressão dessa palavra é rudimentos, vem do grego estocheia. Então essas palavras aqui que foram trazidas, essas palavras se referiam à lei de Moisés. Então, sempre que nós encontramos rudimento do mundo ou princípios elementares, isso aí, meus irmãos, eles falavam assim: tenham cuidado para que ninguém vos escravize. A filosofias vã e enganosa que se fundamenta nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, vocês estão percebendo que eles não estão firmados na fé. Quando você está firmado na fé, é quando você não vive sendo escravizado por filosofias vãs, enganosas, que fundamentam em tradições humanas. A verdadeira fé não tem, irmãos, não tem que ter essas tradições humanas. A fé tem que estar fundamentada em Cristo. Nele também, em Cristo, vocês foram circuncidados. Olha aí, o que Paulo está falando. Não como a circuncisão feita por mãos humanas. Não é a circuncisão religiosa, mas com a circuncisão feita por Cristo, ao despojar do corpo da carne. Cristo matou o corpo da carne, o corpo de pecado, lá na cruz, como está lá em Romanos 6, versículo 6. Aquela foi a verdadeira circuncisão, né?
despojou do corpo da carne. Então, Paulo está batendo contra as obras da lei. Olha, vocês foram circuncidados, não é a circuncisão da lei, tá? É a circuncisão de Cristo, tá? Cancelou o escrito de dívida que é em Cristo, que ele cancelou. Que escrito de dívida é essa? Que consistia em ordenança, obras da lei, mandamento da lei. O Senhor cancelou, tá? O escrito de dívida, que nos era contrária. Percebeu? A lei era santa, boa, veio de Deus, sim, mas era contrária. Então o problema não era a lei em si, era o problema o que ela causava. Então o Senhor a removeu, cravando-a na cruz. Tá? É 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Então, entre os mandamentos. Então, não se deixe ser julgado por isso. O que vocês comem, o que vocês bebem. Então, é mandamento da lei. Oh, pode comer isso aqui não pode. Pode fazer isso. Então, não permita ser julgado por isso. É isso que o Paulo estava falando. Por alguma festividade religiosa. Oh, a festa dos judeus. A festa todas. Ou a celebração das luas novas, ou os dos dias de sábado. Está aqui, ó. Mais claro do que isso, é impossível. Olha o que Paulo está dizendo, em outras palavras. O que está firmado na fé é você não viver em religião. É isso que Paulo está dizendo. Você viu o contexto? Olha, ele falou, vocês receberam a Jesus Cristo, a revelação, assim como vocês o receberam, permaneça assim, firmado na fé. Pegou, meus irmãos? Não pode dar ouvido à religião. Não tem que guardar sábado, não tem que comer e beber. Esqueçam isso. Luas novas, dias de sábado. Isso não é fé, isso é preocupação religiosa, é festividade religiosa, é cerimonialismo, é frequentar templo, fazer campanha, fazer jejum e sacrifício. Isso aí não é fé, isso é o contrário da fé. 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Religião é sombra, cumprir mandamento, imposições, e frequentar templo, sacrifício, e come, e bebe, e dia de sábado, e comunhão, eucaristia, e batismo, e passa o óleo. Isso não tem nada a ver com fé. Está aqui na palavra, isso aqui tem a ver com a fé lá na lei, lá no conceito mundano. Mas isso não é fé de verdade, isso é sombra. Toda essa religiosidade, tá, no mundo afora, isso não é fé, não a verdadeira. A fé no conceito mundano, no conceito bíblico, não é fé. Então, estar afirmado na fé é você estar afirmado na graça. Resumindo tudo, tá? Então, irmão Marcos, o que está afirmado na fé? É se você está firme na graça. Então, é o único evangelho. É um pacto eterno, tá? Quando seu coração está firmado na graça, aí você está firmado na fé. Então, eu encerro com Hebreus 13, versículo 9. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom, isso aqui é um ponto interessante de se falar. Então, não é só questão de religião, não, tá? Claro que estar na religião ou em religiões não é fé, você acabou de ver comigo, tá? Cumprir mandamentos, essas coisas todas que nós falamos, isso não é fé. Mas também, meus queridos, você tem que ter cuidado com as heresias, porque existem muitos segmentos que dizem pregar graça, mas também eles têm religiosidade no meio, tem que ter muito cuidado, tem que estar alinhado com a palavra. A principal raiz da heresia é você sair da palavra, é você trazer conceito para o evangelho que não está na palavra. Então nós estamos vendo e ouvindo muito isso naqueles que dizem que estão pregando a graça. Tome cuidado, isso também é não estar na fé. Não estar firmado na fé é tanto você estar envolvido com religião ou tanto você estar envolvido com heresia, entre aspas, dizendo que está em graça, tanto faz, tá? Se você está nessa situação ou uma dessas situações, você não está firmado na fé, tá? Então, vamos lá de novo.
Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos, tá? É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, tá? Pegou? Você entendeu o que Hebreus 13:9 está falando? Que é estar fortalecido na fé? É ter o coração seja fortalecido pela graça. É viver na graça, entender a graça, aplicar a graça do Senhor Jesus Cristo. Isso é estar firmado na graça. Então, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não pelo alimentos estranhos ou cerimônias, nos quais não tem valor, né, para aqueles que os comem. Não tem valor. Então, meus irmãos, está aqui. Esta é a mensagem de hoje. O que importa é que o seu coração esteja firmado na graça e não ensino diverso, ensino estranho. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com a religião, mas cuidado com os ensinos estranhos, entre aspas, em graça. Cuidado. Tá fora da palavra, não é graça. Fé, você viu. A fé vem por ouvir o quê? A palavra. Então, cuidado, está escrito, tá? A fé vem por ouvir. Então, tá fora da palavra, tá na religião, não é fé. Perceberam? Então, meus amados, louvo a Deus pela misericórdia do Senhor. Nós podemos dizer que nós estamos em graça e sim estamos firmados na fé. E nunca vamos regredir no nome do Senhor Jesus Cristo, porque somos filho legítimo do Criador de todas as coisas. Que Deus seja louvado para todos e sempre, graças a Deus. Amém.